A gente vai agora ter o nosso estudo interativo da lição. Você pode enviar sua participação através do nosso chat, você pode colocar aí uma pergunta, um comentário e participar com a gente. O nosso tema, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. E o convidado de hoje é o nosso pastor recém-chegado aqui na igreja, o pastor Javan Silva. Pastor, seja bem-vindo, manda o seu recado, todo mundo está conectado com a gente. A gente vai falar de um tema bem interessante. Eu tenho certeza que vai ser bem interativo o nosso estudo hoje. Feliz sábado a você, meus irmãos que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês aqui. Eu confesso que eu estava já ansioso por esse momento. Gosto muito de estudar a lição, pastor, e essa lição desse trimestre realmente tem sido uma lição que tem falado muito ao nosso coração. Eu gosto muito dessa temática, da parte prática, de trabalhar para Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus. Espero que esse sábado você possa aprender junto conosco, que seja um momento especial para você crescer nisso que tem sido assim realmente uma grande escola, né, que é o conhecimento que é nos dado através desse manual, que você possa tirar esse momento para refletir, para aprender e, acima de tudo, depois botar em prática o que nós vamos falar aqui. Espero que seja um sábado abençoado aí. Amém, obrigado, pastor. E você tem estudado a lição? Olha, você pode ter essa lição, vou mostrar aqui a capa, essa capa bonita aqui. Você pode ter acesso ao conteúdo de forma diferente. Você pode ter a lição virtual, que você pode receber por mensagem através do nosso WhatsApp, para você ler. Você pode receber um áudio também com comentário. Todo dia a gente envia um áudio comentário. Hoje à tarde a gente vai enviar o áudio da nova lição, da nova semana. São apenas 2 minutos e meio, que você pode ouvir e ter a noção, a visão geral da lição para aquele dia. E aí faça oração, aprofunda o seu estudo. E nós também vamos disponibilizar para você o texto da lição. Todo dia uma reflexão com o texto. Então, entre em contato com a gente, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, 9277-2777. Lembrando que o DDD é 91, a gente vai então ter um prazer de enviar para você todo dia o conteúdo que lhe ajude na compreensão desse tema da lição. Pastor, o nosso tema de hoje, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. A gente vai então agora fazer uma oração, a gente já fez a introdução. Eu queria pedir ao Senhor para fazer uma oração, a gente já vai logo em seguida dar início ao nosso estudo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de termos a Tua Palavra, de termos também, Senhor, um manual que nos leva até a Tua Palavra, que esse momento agora reservado para compreender melhor a Bíblia, que seja conduzido pelo Teu Santo Espírito, que as nossas palavras aqui sejam o fruto do que nós já temos aprendido contigo, e que chegue até o coração, Senhor, daquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, e também que faça morada no nosso. Te rogamos, Senhor, a Tua direção, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. O nosso texto bíblico para iniciarmos está em Mateus capítulo 4, verso 19, Mateus 4, 19. E disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Pastor, como é que eu posso ser pescador de homem? Tem jeito de ser pescador de homem? Eu já vi pescador de peixe, pescador de caranguejo, pescador até de conchas para poder vender, né, mercados de artesanato. Mas pescador de homens, como é que é isso? Como é que pode acontecer isso? Que curioso, né? Porque Jesus, ele era um mestre em fazer isso, pastor. Ele usava metáforas, ele usava comparações que surpreendiam. E ainda hoje, quando nós olhamos a Bíblia, nós observamos, nós podemos ver que a forma como Jesus ele usava as coisas do cotidiano para exemplificar, para dar uma lição às pessoas. E ele chama agora pessoas que trabalhavam com isso, trabalhavam com a pesca, né? Pedro, Tiago e outros ali que participaram daquele grupo que eu gosto de chamar de núcleo duro ali dos discípulos de Jesus, para serem agora não mais só pescadores de peixes ali no Mar da Galileia, mas para serem pescadores de homem. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava usando uma metáfora para dizer: olha, eu estou convidando vocês para fazer parte de uma missão.
Agora vocês vão tirar pessoas, vocês vão tirar as pessoas do mar da perdição, do mar do pecado e trazê-los para perto da salvação. E essa questão da pesca, ela é interessante porque eu já quero aproveitar aqui para fazer um adendo dentro dessa questão, dessa metáfora, que é a seguinte: a pesca ela é feita de várias formas. Eu gosto muito de pescar. Quando eu era criança, meu pai me levava para pescar e foi algo que eu aprendi a gostar. A sensação de fisgar um peixe é muito legal, né? Então, assim, a pesca geralmente que nós fazíamos era com linha de mão ou com caniço. E, interessantemente, essa pesca ela é de forma silenciosa, individual ali, né? Então, você pode fazer esse tipo de pesca. Mas há também outros métodos para pescar, né? Aqui no Pará, nós chamamos uma rede que se joga, pastor, não sei se lá em Minas Gerais vocês chamam assim também essa rede, chamada de tarrafa. Quem jogava essa rede era meu pai. Você joga a rede, ela cai aberta e ela tem uns pesos, né, de chumbo nas pontas para que pegue o maior número de peixes possível. Então, esse tipo de pescador ele pega uma quantidade de peixe maior. E nós temos também a pesca com rede de arrasto, né, que é um pescador segurando uma ponta e outro segurando a outra ponta, e eles vão juntando para pegar um grande número de peixes, né, até cardumes inteiro. Então, dentro da pesca nós temos várias modalidades e tem as pessoas especialistas nas suas especificidades. E eu não sei aqui, né, de que forma você pode fazer parte desse método de pesca, mas Deus também fez esse convite, não só para os discípulos daquele período, mas para nós hoje também. Você pode fazer parte da pesca de pessoas. Então, é uma metáfora para nos dizer, Deus está nos convidando para trabalhar em função da obra dele de pregar o Evangelho, de tirar pessoas do pecado para o mundo da salvação. E isso vale para qualquer área de atuação profissional, não é? Pode ser um vendedor, uma professora, pode ser uma pessoa que trabalha como vigia, pode ser um empresário, um médico, um engenheiro, um advogado. Qualquer um pode utilizar a sua área de atuação para ser um amigo de Deus e levar amigos para Deus, não é isso, pastor? Então, eu acredito que a ilustração, né, do pescar homens é num aspecto de Jesus ter usado pescadores e tornado o ofício deles um ofício direcionado para o espiritual. Mas qualquer outra pessoa, onde ela está, ela também pode se tornar um instrumento de salvação na mão de Deus, não é isso? Isso, pastor. E tem algo curioso nisso aí, porque o pescador na época de Jesus, e eu poderia dizer, hoje nós não temos assim como fazer esse comparativo social, mas o pescador era uma pessoa muito simples, com pouco estudo, e se realmente nós pararmos para pensar, eles não seriam as pessoas ideais para fazer esse trabalho. Porque imagina que na época tinham pessoas que eram os doutores da lei, né? Aquelas pessoas que sabiam muito da palavra de Deus e tudo, né? Da Torá ali, dos profetas e tudo, sabiam memorizado. Então, Deus ele chama pessoas muito simples para fazer esse trabalho. Isso nos dá uma lição. Primeiro, que Deus, a lição inclusive fala sobre isso, né? Deus ele não olha o exterior, ele vê o coração da pessoa. E outra coisa, ele chamou pessoas muito simples para nos dar uma outra lição, que é, assim como eu pude trabalhar com essas pessoas, eu posso trabalhar com você. Quem diria eu, pastor, que um dia eu estaria trabalhando como pastor da Igreja de Deus? Eu sei da minha simplicidade, da minha família, de onde eu vim, das minhas origens, mas eu sei que nas mãos de Deus nós podemos fazer grandes coisas. Então Deus ele dá essa lição quando ele faz isso. E eu já passei por várias, na verdade, entrevistas de trabalho, e sempre na entrevista de trabalho, talvez você também já tenha passado por isso, você passa por uma seleção. O RH, né, alguns lugares estão chamando hoje de departamento pessoal, o RH seria também recursos humanos, né? Onde você vai ser entrevistado por uma psicóloga ou pelo gerente da área onde você está se candidatando a trabalhar, né? Então, você é avaliado, você faz exames, eu fiz provas e tudo, uma série de coisas para saber se eu estava apto a fazer esse trabalho. Eu fico pensando, pastor, se Jesus estivesse trabalhando hoje em um RH e se estivesse fazendo a seleção de pessoas e apresentasse as pessoas que ele apresentou ali no começo, né, a lição fala, na lição logo de sábado, ele apresenta ali Maria Madalena, apresenta os próprios discípulos aí, Pedro, Tiago e João, pescadores, homens simples, entre outros, né, Mateus, que era um cobrador de impostos, alguém
um cobrador de impostos que era alguém muito mal visto pela sociedade, se ele trabalhasse em uma empresa hoje, em um RH, Jesus ia ser demitido no primeiro dia. Está contratando pessoas que aparentemente não têm perfil. Só que quando nós olhamos, vamos para a Bíblia, eu queria ler até um texto aqui, pastor, que não está no nosso manual, mas está aqui em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, a história de Davi, né, quando Samuel ele é mandado até a casa de Davi, capítulo 16 de 1 Samuel, ali Davi era um filho de Jessé, e ele faz algo, Samuel recebe uma informação importante de Deus e que nos serve hoje como informação que tem que ver com essa lição. Capítulo 16 de 1 Samuel, o verso 7, diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ou seja, Deus ele olha para nós não como nós somos, mas no que nós podemos nos tornar, ou seja, o que Ele pode fazer conosco. Aqui o contexto está falando da escolha aqui do futuro rei do povo de Israel. E os filhos de Jessé, todos os outros, com exceção de Davi, eram homens que tinham perfil para isso, né? Homens aparentemente preparados para esse ofício. Só que Deus ele estava olhando algo mais profundo, que é algo que o ser humano... para mim até um paradoxo o título dessa lição, pastor, porque quando diz assim, olhar com os olhos de Jesus, para mim é difícil pensar nisso, porque como é que eu posso olhar para o coração de alguém? Jesus é o próprio Deus. Mas a lição ela vem justamente mostrar a nós que é possível a gente olhar sem preconceito, olhar sem maiores dificuldades para as pessoas, quando nós abrimos a mente para pensar como Deus pensa. Ele não vê apenas a aparência, ele vê o coração. E isso é uma lição tremenda aqui, dada a Samuel, que também nos serve hoje. Muito bem, pastor. Tem alguns comentários aqui. Eu queria agradecer a presença de todos conosco, todas as pessoas conectadas agora ao vivo. Se você está assistindo esse vídeo em outro momento, hoje é sábado, de 18 de julho, seja bem-vindo também. Você pode participar sempre conosco ao vivo, aos sábados, às 9h30 da manhã. Sempre estaremos ao vivo aqui. As pessoas ao vivo têm colocado comentários, a gente agradece a participação de vários aí, o Glauco Vasconcelos, que está se recuperando de uma cirurgia, coloca aqui que logo quer estar conosco na igreja, a Conce Gomes, a Norma Laurindo, que manda aí um abraço, para o pastor Djavan, olha aí, já ganhou um nome novo, hein, pastor? Estou famoso. É Javan, né? J-A-V-A e tio, não é isso? Javan, ok. Mas muito obrigado pelo carinho, a gente vai aprendendo devagarzinho, né? O Eduardo Vasconcelos comenta: pescadores de homens, para isso nós somos chamados, das trevas para a sua maravilhosa luz. A Rose Lobato, o João Silva, classe 23, o Alexandre Aviles, lá de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, seja bem-vindo aí, estando conosco aí, esse fluminense. A Conce já mencionei, o Alexandre também, o Eugênio Sena, classe 25 presente, a Elza Bastos, classe 32, a Miriam Lúcia, também manda um alô, um abraço. Você pode colocar seu comentário, sua pergunta e participar conosco. Bom, a gente tem percebido, pastor, estudando a lição, que Jesus ele tem um olhar diferente, né? Você acabou de citar o texto que Samuel foi orientado pelo Espírito Santo, de que ele estava olhando apenas a aparência, contudo Deus estava olhando o interior, o coração. Quando a gente anda na rua, a gente vê pessoas em diferentes atitudes. A gente vê pessoas irritadiças, ou pessoas grosseiras, mal educadas, por exemplo, jogam um lixo na rua, algum objeto do carro, ou andando, descascam uma embalagem, uma bala e joga no chão, e a gente emite juízos ao ver isso sobre as pessoas. O que isso deve ajudar a gente a lembrar, quando a gente entende que Deus olha o coração e não a aparência, no trato que a gente deve dar com as pessoas como servos e servas de Deus? De que maneira isso deve nos fazer refletir ao a gente agora querer aproximar das pessoas com o objetivo de fazê-las serem amigas de Deus como nós somos?
Então, pastor, para falar sobre isso, eu queria lembrar uma história que eu vivi com uma amiga. Inclusive, eu acredito que ela deva estar assistindo agora, a Selma. A Selma me deu uma lição aqui no Hospital Adventista que me ajudou a pensar melhor sobre isso. A Selma estava passando por um momento muito difícil. O pai dela estava internado e estava já nos últimos dias da vida dele. Sempre nós nos encontrávamos ali no hospital para orar. Eu visitava o pai dela. Ele já não interagia, mas era assim um momento muito especial porque sempre eu a encontrava. E um dia eu encontrei com ela no corredor do hospital e ela me contou uma história que me ajudou a mudar a minha atitude e visão de outras pessoas. Ela me disse que ela estava passando por todo esse problema e quando ela vinha ao hospital, por vezes, quando ligavam para ela, ela vinha com muita pressa e às vezes ela se irritava no trânsito, dirigindo, né? E ela começou a perceber que, assim como ela, muitas pessoas estavam passando por problemas difíceis. Então, ela, daquele dia em diante, ela decidiu não julgar mais as pessoas. Ela disse o seguinte: quando eu vejo agora alguém correndo, cortando todo mundo no trânsito, eu fico pensando, uau, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Será que ela está passando por um momento difícil? Ou tem alguém no carro que está passando mal? Será que ela está passando por um momento de dificuldade em casa, está com pressa para socorrer alguém? Então, quando eu vejo alguém dessa forma, já até meio irritado ali, eu já faço uma oração para Deus e peço que Deus ele possa abençoar aquela pessoa. Então, desse dia em diante, eu comecei a ver, ela me contando, né? Comecei a ver as pessoas de outra forma. E outra coisa ela falou, e essa aí eu aprendi, inclusive quero até aqui deixar esse conselho, né, aprendido com ela. Todas as vezes que eu ouço uma sirene de uma ambulância, do corpo de bombeiros, ou até mesmo da polícia, eu já fico alerta, né, porque a sirene é justamente para isso, e eu faço uma oração, pedindo que Deus possa abençoar aquela situação. Quem sabe alguém aí está prestes a perder a vida, ou então é um momento assim, de risco mesmo. Então eu oro, independente de quem seja, não sei quem é, então peço que Deus ele tome conta da vida daquelas pessoas. Sabe, pastor, esse dia quando ela falou isso para mim, ela não sabia, depois de um tempo eu contei para ela, quanto que fez diferença isso para mim. Porque eu comecei a ver todas as coisas diferentes, todas as pessoas assim, com um olhar de alguém interessado em saber por que a pessoa fez aquilo. E hoje, a gente anda no trânsito assim, e quando eu vejo alguém eu fico pensando, por que a pessoa tomou tal atitude? Eu penso que é assim que Deus quer que a gente pense, assim que Jesus quer que nós façamos. Jesus fazia isso. Ele sempre conseguia ver nas pessoas algo que o ser humano não consegue ver, porque realmente, como o Senhor falou, nós somos julgadores. A gente olha a atitude das pessoas e já pensa de imediato no negativo, algo ruim. É claro que em cada circunstância há suas diferenças. Você também, Deus te dá sabedoria para você fazer o julgamento depois de algum tempo, se realmente aquela pessoa ela tem alguma maldade no que está fazendo, enfim. Mas em primeira instância nós devemos sempre orar e pedir que as pessoas possam ser abençoadas por Deus. Então essa lição foi assim o ponto de virada na minha vida, pastor, para eu começar a ver as pessoas de forma diferente. Como uma amiga, quero agradecer aqui uma lição maravilhosa, aprendi com ela, então queria deixar aqui também registrado isso hoje, né? Muito bem, pastor. Eu queria ler aqui um relato bíblico de uma cura de Jesus, para a gente entender o que aconteceu e por que Cristo usou uma maneira bem diferente para efetuar essa cura. Se você tiver com a sua Bíblia fácil, abra aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 a verso 26. Enquanto você procura o texto, eu queria agradecer aqui no primeiro culto, no primeiro momento, nós tivemos a tradução da mensagem em Libras pela Andréia. Então eu agradeço a Andréia, ela tem feito esse trabalho aqui voluntário na igreja, Deus seja louvado. Algumas pessoas comentaram agradecendo. Ainda estamos em fase de testes para implantar aí com o fundo apropriado para que apenas ela com os movimentos surja na tela. Por enquanto ainda aparece o fundo que está atrás. A gente está providenciando tudo isso para tão logo a gente aperfeiçoar e alcançar também nossos amigos surdos, mudos e que queiram ouvir, entender tudo que está acontecendo, participando e recebendo também a mensagem de Deus. Lembrando que se você desejar convidar um amigo surdo, mudo, ele pode vir para a igreja
não apenas terá a tradução de Libras, mas também uma pessoa que fará a tradução da lição para essa pessoa. Pode vir, então, participar conosco, convida quem você conhece, que nós temos aqui a inclusão desse grupo especial. Bom, vamos ler o texto bíblico, Marcos capítulo 8, verso 22 ao verso 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Pastor, que coisa intrigante, não é? Hoje a gente vê pessoas passando por um problema e quer, por exemplo, faça uma oração por mim, coloca a mão na minha cabeça, ou mesmo à distância, né? Ora por mim, eu creio que Deus pode curar. E Cristo fez curas à distância também, mas essa cura ele fez de maneira diferente. Ele usou saliva, ele tocou nos olhos. No primeiro momento o homem enxergou como que fossem homens esticados como árvores, né? Turvos, né? A visão turva. E aí Cristo toca nele pela segunda vez para completar a cura. Tudo que Cristo fez tinha um propósito, a gente não tem dúvidas. Que lições a gente pode tirar dessa cura em duas etapas feita por Cristo aqui em Betsaida? Pastor, tem tanta coisa aqui nesse texto que eu tenho que escolher aqui o que eu vou dizer. Primeira coisa que eu acho interessante aqui nesse texto é o seguinte: tudo que Jesus fazia era intencional, né? Há teólogos que dizem o seguinte, que tudo que Jesus fazia, ou então quando um profeta faz alguma coisa, eles chamam de o ato do profeta, né? Por exemplo, não foi à toa que Jesus ele pegou saliva e passou nos olhos dele. Teve algum objetivo nisso, né? Por exemplo, tem uma outra história, só para ilustrar isso, que Jesus cura um outro cego. Ele cospe no chão e ele faz um lodo e passa nos olhos do cego. Isso era o ato do profeta. Por quê? Porque no sábado, a cura foi no sábado, né? Ali os fariseus eles diziam que no sábado você não podia nem cuspir no chão, porque seria transgredir o sábado, porque você estaria regando a terra. Então Jesus ele faz isso de propósito para mostrar que fazer o bem no sábado era mais importante, e que aquela lei que foi criada não por Deus através da Bíblia, mas foi pelos homens, tinha um valor muito menor perante a pessoa que estava ali doente. Então Jesus também faz isso aqui nesse momento. E uma coisa curiosa aqui, pastor, primeiro é a gente olhar o contexto da história. Aonde que aconteceu isso? Foi Betsaida. Betsaida foi um lugar onde Jesus chamou alguns discípulos ali importantes, né? Filipe, Pedro, André, vieram dessa região ali. Então Jesus está dando primeiro uma lição. Primeiro, qual é a lição de Jesus? Perto de vocês, onde vocês vieram, existem pessoas que estarão abertas a receber o Evangelho se vocês tiverem interesse por elas. E que interesse é esse? Se você cuidar da parte física primeiro. Então, uma coisa que a gente aprende nos Evangelhos é Jesus, sempre que Jesus se aproximava de alguém, ele se interessava por todas as nuances da vida da pessoa, mas ele se interessava primeiro pela parte física. Porque através da parte física, do problema ali, tanto da falta de alimentos, ou então de uma deficiência por conta de uma doença, ou coisa desse tipo, a pessoa ela abre o coração para a pregação do Evangelho. Às vezes nós vamos na casa de alguém, pastor, para orar com ela e fazer algum trabalho missionário, e a gente acaba esquecendo de ser intencional nessa parte, de ver se a pessoa precisa de alguma coisa, se ela precisa de um ajuste ali na área alimentar, ou se ela precisa mesmo de uma consulta médica. Por exemplo, nós fazemos parte de uma comunidade adventista, aqui nós vivemos no núcleo de Belém, com um alto número de médicos, de pessoas que trabalham nessa área de saúde, né? Então, por vezes, a gente encaminha algumas pessoas que precisam para esses colegas que fazem esse tipo de serviço, que trabalham na recuperação de pessoas nessa parte de saúde. E a gente vê que as pessoas, quando elas recebem esse trato, esse cuidado, elas abrem o coração para o Evangelho. Então, Jesus estava apresentando esse primeiro ponto ali aos discípulos, né? Então, foi a primeira lição que Jesus deu. Segundo aspecto aí dentro dessa história, por que Jesus cura em duas partes, né? Aí eu queria fazer aqui um outro comentário que vai ser pertinente por questões aqui teológicas, mas
que é muito interessante, que a Bíblia apresenta, às vezes a gente deixa passar batido. Aqui você vê uma cura através do toque. Jesus, ele se aproxima e toca nessa pessoa, pelo menos 3 vezes. Ele pega na mão, depois ele passa a saliva nos olhos uma vez, depois uma segunda vez. Então, Jesus toca para curar. O evangelho que eu mais gosto da Bíblia é o evangelho de João. E João, ele apresenta, pastor, um Jesus que cura através da palavra, que não precisa tocar, que apenas fala e as coisas acontecem. Ele está falando assim, olha, a palavra tem poder. E aqui no evangelho de Marcos é o evangelho que tem um alto número de milagres, e a maioria desses milagres são através do toque. Inclusive, nos evangelhos, nós temos mais de 25 milagres diferentes registrados, e uma grande parte desses milagres são através do toque. Esse aqui, inclusive. Então, Jesus tocava para curar, e Jesus toca mais de uma vez. A pergunta é, será que Jesus aí não poderia apenas tocar uma vez e o cego ter voltado a enxergar de uma vez por todas? É claro que sim. Por que Jesus faz isso então? Qual é a lição que Jesus está querendo nos dar quando ele faz isso? Primeiro ponto, o cego, ele não era cego de nascença. Por que eu deduzo isso? Porque quando Jesus toca nos olhos dele, ele fala que ele enxerga os homens como se fosse árvore. Então, se ele sabe mais ou menos como seria o formato de uma árvore, então ele já tinha visto em algum momento a árvore. Concorda comigo? Segundo ponto, eu não sei se você já esteve em algum lugar muito escuro e dormindo, ou então ficou ali algum tempo, algumas horas, e quando você sai para uma luz muito clara, eu não sei se você teve essa sensação, uma sensação de cegueira momentânea, você não consegue ver direito, dói seus olhos. Então, Jesus, ele se preocupou com isso, com o cego ali. Algumas pessoas concordam nesse ponto. Por quê? Porque Jesus sabe realmente a necessidade do ser humano, então ele sabia como seria essa volta a esse mundo, né? Eu tive conversando, pastor, com alguns médicos dessa área, né, dos olhos, aí, os oftalmos, e eles falam sobre isso. Quando a pessoa ela volta, depois até de uma cirurgia, alguma coisa que ela está voltando a enxergar, ela tem uma dificuldade, assim, ainda naquele primeiro momento. Quanto mais uma pessoa que está cega completamente, vai voltar a enxergar. Então, Jesus sabia que ele estava passando por esse processo e teve compaixão dele, poderia dizer isso. Outro ponto, quando Jesus faz isso, o cego, falando agora da pessoa que está voltando a enxergar, ele vê as pessoas como árvores. E aí tem uma lição interessante para nós. Às vezes, nós também, quando nós não recebemos a cura por completa de Deus, nós vemos as pessoas dessa forma, de forma turva. As pessoas não têm clareza para nós não conseguimos discernir quem são. Isso é uma deficiência espiritual, não só física, estou falando agora do aspecto espiritual. Quando nós olhamos para as pessoas e não vemos nela pessoas reais, com todas as suas características, suas lutas, as suas dificuldades, nós estamos ainda com uma visão turva do que realmente Deus quer para nós. Jesus estava mostrando isso, dando uma lição através disso. E sempre que Jesus ele cura por completo. E aí vem o segundo toque, né, que é para que ele realmente venha a enxergar. E aí nós percebemos a clareza disso. E eu queria ler aqui um texto, pastor, para ilustrar essa questão, a pessoa que sai das trevas e vai para a luz. Nós, cristãos que estudamos o Evangelho, que vamos até a Bíblia, nós aprendemos e nós nos tornamos luz nesse mundo. Inclusive, Jesus usou essa metáfora também, né? Vós sois a luz do mundo. E o que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que esse mundo vive em trevas e que nós somos a luz, nós devemos clarear as coisas para as pessoas. A nossa vida deve ser o farol para algumas pessoas. É claro que nós refletimos a luz de Cristo, refletimos a luz de Deus. No livro de Provérbios, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, no capítulo 4, verso 18, é um dos textos assim bem conhecidos. Provérbios capítulo 4, verso 18, é um texto que nos diz de como é o processo da vida cristã, né? Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, quanto mais nós passamos tempo perante Deus, nós nos tornamos luminosos, né? Porque nós refletimos a luz de Deus, e essa luz que irradia de nós vai clarear a vida de outras pessoas. Essa luz às vezes dói, essa luz ela ofusca a visão de algumas pessoas, mas ela é necessária que as pessoas saiam das trevas onde estão. Então, dentro dessa história também está esse contexto nosso de sermos o farol, o guiador, a luz para outras pessoas. E
Por fim, eu gostaria aqui de mencionar que ainda nessa história, Jesus ele mostra aos seus discípulos ali como que as pessoas são importantes, as etapas de salvação, as etapas de cura, de milagre, e acima de tudo, que é o tema da lição, né? Que perto de nós há pessoas que precisam, no lugar onde nós estamos, e nós vamos falar mais disso daqui a pouco ainda na lição, né? Eu coloquei duas observações aqui nesse ponto, na minha opinião, pastor, que eu acho que cooperam com o seu comentário. O porquê Cristo fez o milagre em duas etapas. Inclusive, o Eduardo Vasconcelos diz aqui que é o único milagre em dois tempos, de todos que Jesus fez, né? A cura, para mim, o primeiro ponto, a cura é um processo, e nós devemos perseverar até o fim. Então, às vezes a gente é muito imediatista, quer que a coisa aconteça para ontem, não é? E tudo tem um processo, é como um problema familiar, é como o abandono de um vício, é como a mudança de vida, é um processo. Alcançar a formação profissional, ter um bom emprego, reconquistar o seu bom nome, a moral que foi perdida por algum ato passado, é um processo, não é? Conquistar o perdão, a confiança novamente depois de ter cometido uma falha. E o segundo ponto é que ao Cristo fazer com que o homem declarasse que via pessoas como árvores, ele fez com que todos refletissem como estavam se enxergando, estavam se vendo. Então Cristo queria que todos entendessem que muitas vezes nós estamos vendo o outro como na verdade ele não é, porque ninguém é uma árvore andando, cada um é um ser humano. E aí Cristo então completa a cura para falar, quando você permitiu agir na sua vida, você vai enxergar como eu enxergo, você vai ver como eu também. Então essas foram as minhas impressões aí desse milagre de Jesus. Queria agradecer a presença da Lúcia Sherman, representando a classe 1, está aqui na igreja, a Edila Pantoja, a classe número 2, a Sueli comenta que não podemos julgar as pessoas diante de atitudes, porque todo comportamento tem uma história por trás, então nosso papel é orar por elas. Inclusive a lição da semana vai falar só sobre a oração, né? A intercessão pelas pessoas. O João Silva comenta, quando Cristo cura a nossa cegueira espiritual, a gente vê o outro como ele o vê. Que coisa linda, né? A Miriam Lúcia, ela gostaria de saber sobre perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Acho que cabe aqui dentro do tema, apesar de falar, não citar esse texto, mas o que seria isso, pastor, quando Cristo usou essa comparação, não é? Perdoe não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, ali o contexto Pedro, ele se aproxima de Jesus, ele pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, para que realmente faça sentido, eu poderia parafrasear, né? 7 vezes, eu posso perdoar até 7 vezes ele? Aí Jesus olha para ele e dá essa emblemática resposta, né? Não só apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que está querendo, essa história está nos ensinando? Primeiro, na cultura ali, as pessoas acreditavam que a pessoa ela devia perdoar até 3 vezes. Então, você faz alguma coisa ruim, a pessoa perdoa 1, perdoa 2, até 3 vezes. Depois disso, ela está livre de te perdoar. Então, Pedro estava sendo esperto, pelo menos estava tentando ser esperto, né? Ele se aproxima de Jesus e fala assim, Senhor, eu devo perdoar, não 3 vezes, mas o dobro disse mais uma vez, ou seja, aqui é o número também da perfeição, segundo a Bíblia, né? Jesus olha para ele e fala assim, não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. E Jesus usa uma outra metáfora para nos ensinar uma coisa. Não importa quantas vezes a pessoa erre com você, você deve perdoar, você deve ser como Deus. Que já pensou se Deus fosse como nós, assim, com essa dificuldade de perdoar? Nós temos dificuldade de perdoar. Mas Deus ele é tão amoroso que Ele nos perdoa sempre. Quantos pecados eu cometo diariamente? Se Deus perdoasse apenas 7 vezes, ou mesmo 70 vezes 7, né? Seria pouco para eu ter salvação. Então, aí é uma metáfora para dizer, olha, não importa quantas vezes o teu irmão errar com você, se você tiver no seu coração o Espírito de Deus, você vai ter condições de perdoá-lo. Não é fácil, mas se Ele falou que é possível, então, através do poder do Espírito Santo, que é algo divino mesmo, nós vamos conseguir fazer isso. O Eduardo comenta algo que a gente passou aqui em branco, que a gente deveria comentar. Obrigado, Eduardo, por nos lembrar. Jesus ele fez um milagre fora da aldeia.
Ele tirou o homem da aldeia, né? Pegou ele pelo braço e levou para fora da aldeia. É porque algumas pessoas da aldeia estavam com o coração fechados, né? Então o milagre não faria diferença para elas. E aí ele precisou sair da aldeia, fazer o milagre, porque Cristo nunca quis fazer milagres para convencer ninguém de nada. Quando foi pedido a ele alguma prova, não é? Quando ele estava diante do Sinédrio, diante de Herodes, diante de Pilatos, ele não ofereceu prova. Ele não precisava fazer isso, porque acreditar em Deus só porque viu um milagre, que sentido tem isso, não é? Então, naquele momento ele entendeu que tinha que fazer um milagre, mas independente da incredulidade das pessoas. Então ele tira o homem da aldeia e faz o milagre fora da aldeia, porque as pessoas estavam com o coração fechado, né? Interessante o senhor estar falando aí, pastor, eu estou pensando aqui sobre essa questão do milagre. Realmente o milagre nunca foi e nunca vai ser um motivo para se crer em Deus. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber isso. Você vai para o livro do Êxodo ali, quantos milagres o povo de Israel viu? As pragas ali caindo sobre o povo do Egito, depois a travessia do Mar Vermelho, e ainda assim eles continuaram murmurando. Então você percebe que o nosso coração, quando está duro, não importa quantos milagres sejam feitos, e eu agradeço também ao Eduardo por lembrar isso, não importa quantos milagres e que milagre você vai ver, se você está com o coração endurecido, você não vai se convencer, nem se converter por isso. Então, realmente, se aproximar de Deus, para se aproximar de Deus, não deve ser por conta de um milagre ou de algo desse tipo, né? Você percebe isso e é a realidade que nós vivemos hoje, né? Um outro detalhe, pastor, que é interessante, é que os amigos levaram o cego até Jesus. Ele não foi por si mesmo. E aí alguém aqui comenta, o Rosinaldo, que lembrou-se do milagre da cura do paralítico, que foi levado pelos amigos através do telhado de uma casa que estava repleta de pessoas. E de que ele pergunta assim: será que os amigos tiveram mais fé do que a pessoa que estava doente, que precisava da cura? Sem dúvida, pastor. O texto lhe dá essa inferência, e eu queria agradecer também a esse comentário, porque realmente era algo que eu estava planejado para comentar aqui, sobre essa questão. Você percebe que nessa história em particular, e também na história dos amigos ali, da pessoa que foi colocada através do telhado da casa para receber a cura de Jesus, um interesse maior dos amigos do que da pessoa em si. Os amigos tinham fé em apresentar Jesus àquela pessoa, ou aquela pessoa a Jesus para que ela fosse curada. E quantas pessoas elas chegam até Jesus através de um amigo, de alguém que já tem uma experiência com Cristo e sabe qual a diferença vai fazer a vida daquela pessoa próxima da presença de Cristo. E aí você percebe nessa história em particular que os amigos eles não só levaram ele lá, mas que eles clamaram a Deus. E aí é uma outra lição para nós, porque como é que nós chegamos hoje até Cristo, né? Através da oração. Quando você ora por alguém, quando você pede a Deus que Ele intervenha na vida de uma pessoa, você está clamando a Deus, você está colocando com a sua fé a vida da outra pessoa. Inclusive, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala sobre essa questão da oração, que diz o seguinte, né? A maior prova de amor que você pode ter ou dar por alguém é orar por ela. A maior prova de amor. Porque a pessoa pode se livrar de tudo de você, ela pode se livrar da sua bondade, você pode tentar fazer um favor, ela pode se esquivar, ela pode fazer qualquer coisa para sair de você, como nós diríamos aqui, né? Mas ela não pode se livrar da sua oração. E Deus ele vai atuar na vida dessa pessoa em resposta da sua oração, então Ele vai começar a cortejar essa pessoa. É claro que Ele não vai forçar a entrada no coração dessa pessoa, mas Ele vai se apresentar de forma mais contundente. Então, orar, interceder por alguém é algo de suma importância, e amigos de verdade fazem isso. Assim como aqueles amigos levaram aquela pessoa até Jesus, se você é um amigo de verdade de alguém que você ama, alguém que você deseja o melhor para ela, faça isso, leve até Jesus, ore por ela, apresente Jesus de alguma forma. Deus vai te dar sabedoria para fazer isso, Deus vai te dar a ocasião e palavras certas. Ele promete isso, Ele promete que quando nós precisarmos ter a palavra, Ele vai colocar no nosso coração, na nossa boca. Então faça isso, ore a Deus e peça que Ele te dê sabedoria, que Ele vai te dar com certeza. Pastor, uma pessoa, esse comentário me fez pensar algo. Muitas pessoas podem estar cegas espiritualmente e por isso não terem condições de ir até aquele que pode lhes curar, que é Jesus. Aí entra então o papel do amigo, aquele que já é amigo de Deus, que vai ajudar esse amigo que está cego espiritualmente a ir até aquele que pode curá-lo, que é Cristo. Então, a necessidade que temos, né, de sermos instrumentos nas mãos de Deus para conduzir pessoas que estão impossibilitadas de ir até aquele que pode curar, salvar, perdoar, transformar. Então, tem muita gente que precisa da cura, em todo sentido, e agora eu faço a
plenitude de toda a cura que é necessária, principalmente a espiritual, mas desde que alguém leve, alguém conduza, não é? Por isso que teve o cego foi levado, o paralítico também, porque aí entra o nosso papel como amigos de Deus, levando nossos amigos ou pessoas que precisam até Jesus, que é aquele que pode curar, não é isso? O Senhor colocou as duas características principais, né? O cego, ele precisa ser guiado. Então, os amigos, eles fazem parte desse processo. E também a pessoa que é o paralítico ali, que é descido, também precisava de alguém para levar. Então, é assim que funciona na vida espiritual também. Muito bom. Então, guiado e carregado nos braços. Tem amigo que a gente só guia, né? E o outro a gente tem que carregar mesmo nos braços, porque ele está impossibilitado de ir, né? A Elia Anzancó pede oração aqui pelo seu marido, para que cure a sua visão. Elia, a gente vai orar pelo seu marido. A Sueli comenta: ver pessoas como árvores e vê-las com indiferença, não dando-lhes o verdadeiro significado. Precisamos ver como Cristo vê. Amém. Obrigado, Sueli, pelo comentário. A Glória Ioná Malato: Jesus deseja que vejamos claramente, deseja abrir nossos olhos para não sermos cegos espirituais, que passemos a ver pelos olhos de Jesus, e isso só é possível através do toque de Jesus. Amém. Esse toque curador, não é? A Jean Carla Mendes: o processo de enxergarmos a luz que é Jesus, não é simples. Cada um tem um processo específico, segundo cada coração, cultura e feridas emocionais, até chegar à perfeita luz e o milagre completo. Perfeito. Obrigado, Mercedes, classe número 9. O Cláudio passou a fazer uma pergunta aqui, ó. Ele diz assim: como podemos ofuscar as pessoas com a luz intensa? E como poder apresentar a verdade de maneira gradual? Interessante, né? Você acabou de dizer, conversando com o oftalmologista, após a pessoa voltar da cirurgia ou voltar a enxergar depois de um momento de não estar enxergando, a visão fica ofuscada, não é? De que maneira a nossa vida está tão brilhante que ela pode acabar ofuscando a vida dos outros? Qual o perigo nós podemos cometer em testemunhar de maneira exagerada, ao ponto até de ferir aqueles que estão ali carecendo da luz, mas precisam da luz gradual? Então, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque nós devemos ter esse bom senso ao apresentar uma verdade a alguém. Jesus era mestre em fazer isso. Ele se aproximava das pessoas, ele observava e, em geral, ele usava ali o contexto da vida da pessoa, assim, ou até o contexto momentâneo, para apresentar uma verdade. Então, nós devemos ter essa percepção para nunca, eu gosto de usar essa expressão, pastor, nunca bater nos outros com a verdade. Porque às vezes nós somos tão duros com a verdade que a gente acaba, em vez de causar uma boa impressão, a gente magoa, a gente castiga as pessoas com a verdade, né? Com a luz. Então, realmente, para não ofuscar, para não, pelo menos de forma agressiva, porque se a pessoa está em trevas, ela vê qualquer feixe de luz, ela vai sentir um leve incômodo. Mas ainda assim é necessário que a gente tenha essa sabedoria. No trato com qualquer pessoa, às vezes nós apresentamos algumas verdades para algumas pessoas e elas, em vez de quererem nos seguir, elas se magoam porque nós só apresentamos a verdade, jogamos a verdade de qualquer jeito. E aí eu volto para o contexto da história de Jesus aqui. Sempre quando nós vamos apresentar uma verdade a alguém, primeiro eu devo mostrar um interesse por essa pessoa. Eu nunca chego de carrão de cena e apresento uma verdade para a pessoa, aponto alguma coisa que ela precisa melhorar ou mudar, sem antes mostrar que eu tenho interesse na salvação dela, que eu tenho interesse na pessoa dela, na família dela, nos aspectos pessoais dela. Então, antes de eu apresentar uma verdade para alguém, eu devo mostrar amor e interesse por ela. Esse é o processo que Jesus nos ensinou. Se aproxime da pessoa, mostre o interesse, ganhe o coração dela, e aí você vai apresentar qualquer verdade para ela, e ela vai entender, poxa, realmente o que ele está me dizendo faz sentido, porque ele não falaria isso se não fosse verdade, porque eu sei que ele se importa comigo. Então, você percebe em todo o Evangelho, Jesus fazendo isso, ele nunca apresenta uma verdade de forma apenas dura, sem antes mostrar o interesse e amor por alguém. Então, a forma que eu acredito que nós devemos nos aproximar das pessoas e apresentar qualquer verdade primeiro, mostre que você ama ela, aprenda a amar essa pessoa, conheça ela, se interesse por ela. Aí no seu bairro, na sua vizinhança,
Você não vai chegar para o seu vizinho e vai abrir, bater na porta dele e vai chegar lá, olha, o sábado é dia do Senhor, você tem que guardar o sábado, porque senão você vai ser, no final da história você vai se perder e assim por diante. E nós sabemos bem que não é bem assim as coisas. Mas só dando um exemplo aqui, primeiro você vai lá, leva um pão para ele, leva um presente para ele, pergunta como é que está a família, depois de um tempo que você fez amizade com ele, oferece uma oração, e depois você vai oferecer um estudo bíblico, quem sabe convidar para um pequeno grupo, e assim por diante. Então, os processos tomados de forma sábia, você vai ter os momentos adequados para você falar das verdades. Então, eu acho que esse bom senso que às vezes a gente acaba perdendo, e sobretudo aquelas pessoas que se convertem logo, eu passei por isso, pastor, quando eu conheci logo a verdade, eu queria falar de Jesus assim de forma aberta para qualquer pessoa, para todo mundo, e depois de um tempo eu percebi que alguns amigos agora, brincando, até falam comigo, né? Eu fiquei um pouco chato logo quando eu me converti, né? Então, às vezes é por isso, porque a gente está com tanta vontade de falar, isso não é problema algum, mas nós devemos ter essa sabedoria. Primeiro, ame as pessoas e depois apresente a verdade, isso vai fazer toda a diferença. Pastor, tem um relato agora aqui de João capítulo 4. Jesus estava com os discípulos, e ele então pediu para que eles saíssem, fossem procurar algo a comer, e aí diz o versículo 7, estava ele junto à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus à fonte por volta de meio-dia. Aqui aparece hora sexta, mas era o meio-dia, não é? Nisto veio uma mulher, verso 7, capítulo 4 de João. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verso 9, então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus não se dão com samaritanos. Verso 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Verso 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Verso 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Que história, não é? Não para aqui, você pode ler o relato depois, mas, pastor, que lições a gente pode tirar aqui sobre a aceitação, em virtude que havia uma rixa, né? Samaria era a capital do reino norte, Jerusalém é a capital do reino do sul. Houve uma influência de povos pagãos mais forte no reino do norte, e Samaria chegou a criar um outro templo de adoração, e a fazer práticas mistas, entre adoração ao Deus verdadeiro, e aos deuses predominantes, que eram ainda herança dos povos pagãos, que estavam em torno de Israel. E aí então criou-se uma rixa, né? Samaritano era considerado pelo judeu um perdido, aquele falso adorador de Deus, e o adorador de Jerusalém, o judeu, achava-se o melhor, o exemplo. E aí Cristo, que era do reino do sul, da Judéia, dialoga agora com a mulher que era do reino do norte. O que isso ensina para a gente sobre a aceitação? Hoje a gente tem tribos urbanas, hoje a gente tem nacionalidades diferentes no mesmo território. Como é que credos religiosos diferentes, religiões diferentes, filosofias de vida diferentes, cosmovisões diferentes. Como é que a gente pode aprender com esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, a como lidar e aceitar o outro que é diferente de mim? Pastor, agora que eu vou aqui confessar a vocês que eu estava ansioso para chegar nessa parte da lição. Porque, como eu falei a vocês, o meu evangelho predileto da Bíblia é João. Então, o evangelho de João tem muitas coisas que estão assim, anuviadas, eu poderia dizer, mas que se você estudar, assim, cavucar bem, assim, você vai encontrar coisas assim muito interessantes. E esse capítulo 4 aqui, pastor, ele tem umas coisas assim bem interessantes, e dentro desse contexto da pergunta do pastor. Primeiro,
O pastor já aqui já deu uma ideia de quem eram os samaritanos, né? Então, quando Jesus ele decide passar pela terra dos samaritanos, ele está quebrando, primeiro, já um protocolo ali. O povo ali judeu, eles davam uma volta grande para não passar dentro do território dos samaritanos. Jesus fala assim, não, nós vamos por aqui, vamos ganhar tempo, vamos por aqui. Mas só que Jesus ele é intencional em tudo que ele faz. Então, Jesus ele convida os discípulos para passarem por ali. Aí o pastor mencionou aqui que o horário aqui que diz a hora nona, era a hora sexta, perdão, era meio-dia. Por quê? As horas, elas são contadas, aqui no contexto bíblico, elas são contadas a partir de 6 da manhã. Então, se você fizer a conta, vai dar meio-dia certinho. Então, meio-dia era o horário que Jesus estava passando ali, perante aquele poço. E os discípulos saíram para fazer compras, né, para comprar alimento, e Jesus estava com sede e foi até o poço. Mas tudo que está aqui na Bíblia tem um motivo. E aí você primeiro pensa em algo importante. Primeiro, o povo samaritano já era um povo rejeitado. O pastor já deu aqui o contexto, pelo motivo que eles eram rejeitados. Segundo aspecto, meio-dia, num deserto, você ir pegar água, também era um sinal de alguém rejeitado. A mulher fazia parte do povo rejeitado e ela não era bem vista dentro da própria sociedade dela, porque o horário que as mulheres iam pegar água era no máximo até 9 da manhã, onde o sol ainda não estava tão quente, né? Então, meio-dia era um horário que não tinha ninguém ali, então ela não queria ser incomodada ou ela tinha vergonha e ela foi naquele horário para fazer aquilo. E Jesus sabia que ela estaria lá. Jesus se aproxima dela. E aí vem um contexto que a gente chama, pastor, aqui de um contexto que Jesus tira do Antigo Testamento para dar uma lição. A gente chama de arquétipo literário. Jesus ele apresenta aqui, João apresenta a história de Jesus aqui, relembrando uma história dos patriarcas. Os samaritanos, eles usavam o Pentateuco como Bíblia. Então, eles conheciam a história ali do povo de Israel, ali que Moisés havia escrito. Então, Jesus ele se aproxima de um poço, ele se aproxima dessa mulher, e ele faz ele pede algo. O pastor leu aqui o verso 7, né? Quando ele se aproxima da mulher e pede, dar-me de beber. E aí o que é interessante é que ela, no verso 9 diz, né? Então, lhe disse a mulher samaritana, né? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Em geral, nós pensamos assim, pastor. A mulher se espantou porque ele era judeu e pediu água, mas não é só isso. Quando você vai no Pentateuco, que você vê esse mesmo contexto, você vai perceber que é um contexto de casamento. Quando você vai em Gênesis, no capítulo... deixa eu só confirmar aqui para não errar. Gênesis capítulo 24, que é o contexto ali do casamento de Isaac, quando Abraão manda o seu servo ir até a terra dos seus parentes para receber uma esposa para Isaac. O que acontece? Era um estranho em uma terra distante, ele se aproxima de um poço e ele faz esse pedido a uma mulher na beira do poço, a mulher que seria a futura esposa de Isaac, dar-me de beber. E a samaritana percebeu isso. Essa história se repete de novo no capítulo 29, no casamento agora de Jacó, e no capítulo 2 de Êxodo acontece a mesma coisa com o casamento de Moisés. Então, ela sabia que aquele contexto que Jesus estava usando, as palavras que Jesus escolheu, não foi à toa. Jesus falou assim, olha, dar-me de beber. Seria como dizer, e não, que eu vou dizer não é uma heresia, tá? É como se Jesus estivesse dizendo para ela assim, olha, você quer casar comigo? Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Por isso que ela se espanta e diz assim, como que tu, um judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, dar-me de beber? Ou seja, como é que tu pede para beber junto de mim, comigo? Ou seja, você pede para casar comigo. Como é que tu, uma pessoa que é diferente de mim, faz isso? Pede uma mulher que está aqui rejeitada, uma mulher que é pecadora, que está aqui meio-dia num poço, sozinha, porque tem vergonha do que está fazendo, pede a mim, dar-me de beber, ou seja, quer casar comigo. Aí Jesus, você vai ver que realmente é um contexto de casamento, porque nos versos seguintes, Jesus vai perguntar a ela, né? Onde está teu marido? Né? Você percebe que é uma conversa de casamento. Por que esse assunto entra em jogo ali? É só porque ela tem pecados de adultério? Não, é porque o contexto é um contexto de casamento. Então, aí ela começa a explicar e depois ela vai entender que Jesus não está fazendo apenas um pedido para casar, não é um casamento literal. Jesus quer um compromisso com ela, sim. Com aquela mulher rejeitada, com aquela mulher que os discípulos tinham um problema em ver como uma futura serva de Deus, pregadora do Evangelho, porque a discriminação era muito grande, e o contexto da pergunta do pastor justamente em cima disso. Então, você percebe aqui nesse contexto que Jesus está falando para ela, olha, eu sou
o Messias, o escolhido de Deus. Ela vai começar a entender. E eu estou te fazendo um convite para ter um compromisso comigo. O compromisso não é apenas desse casamento físico aqui, marital. Não é isso. É um compromisso de salvação. Um compromisso para a vida inteira, e para a eternidade. E ela vai tendo uma compreensão gradual do que está acontecendo com ela ali, pastor. E aí você vai perceber, nos versos, eu queria ler aqui o verso, o pastor não chegou, porque realmente é uma história um pouco longa, o verso 29, o verso 30, para ver como Jesus ele conhece o coração das pessoas, e o verso 29 ela vai dizer o seguinte, quando a mulher sai, né, vou ler do verso 28 que é melhor, diz assim, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então você vê coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus sabia onde ele iria, com quem encontraria, ele sabia a mentalidade daquela pessoa, ele sabia que ela conhecia a história ali do Pentateuco, então ele pôde usar os termos ali coerentes para que ela compreendesse que ele estava querendo um compromisso com ela, um compromisso de salvação. Então você vai perceber isso, um estrangeiro perto de um poço pedindo dar-me de beber, fazendo compromisso com uma mulher. Então a mulher compreendeu isso, e aí a conversa tudo gira em torno disso. Jesus fez um compromisso com alguém assim. E aí chegam os discípulos e percebem, Jesus, pensa só comigo, mesmo hoje, se você está em um lugar separado, longe de todo mundo, conversando com uma mulher, você é homem que é casado, você é homem que nem conhece a mulher, estando conversando com uma mulher, não pegaria bem. E Jesus se aproxima e quebra todos os protocolos possíveis ali para salvar alguém. Aí os discípulos se aproximam, observam tudo aquilo, e Jesus estava fazendo o quê? Mostrando que mesmo ali no povo rejeitado existiam pessoas que estariam aptas, do ponto de vista dele, para levar uma mensagem de salvação. E esses versos que nós lemos agora por fim estão mostrando isso, que ela teve um encontro com Jesus e saiu para pregar para aquelas pessoas que estavam ali, e preparou, pastor, várias pessoas para um futuro, a gente chama de uma futura colheita. Ela começa a falar de Jesus, porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Então, e me empolga muito essa história, porque tem outros detalhes aqui, é claro que nós não temos tempo para observar, mas você percebe aqui que há muitas pessoas que estão à margem hoje da sociedade, né, que estão sendo rejeitadas, que as pessoas acabam, às vezes, olhando, e quando eu digo à margem da sociedade, eu não estou querendo dizer as pessoas que são marginalizadas porque fazem algo de errado, porque são assim ou assado, não. São pessoas que nós, como cristãos, olhamos para elas e pensamos que aquela pessoa ela não vai abrir o coração para a mensagem do Evangelho. Um exemplo claro disso são pessoas que têm condições financeiras, que são influentes. Essas pessoas, elas também precisam de uma mensagem. Todas as pessoas, todo ser humano precisa. Nós só precisamos saber como nos aproximar e usar a influência do Evangelho, a influência do Espírito Santo para pregar a essas pessoas. O que fica claro, pastor, quando a gente lê declara o texto bíblico, é que a mulher tinha um complexo de inferioridade, né? Para ir no poço, no horário que ninguém ia, no sol quente, forte, para perguntar a Jesus, por que falas comigo? Ela não estava criticando ele, ela estava surpresa, por que você olhou para mim? Os homens não olham para mim, eles me julgam, eles me criticam, o Senhor está falando comigo. Então ela sentiu surpresa pelo valor que ela estava recebendo naquele momento. Então, como é que pode? Eu sou uma pecadora, eu sou uma pessoa indigna, e você está conversando comigo, está me dando valor. Então isso mostra o quanto a gente precisa aprender a aceitar o outro, porque o outro já tem os seus complexos, as suas dificuldades, a sua introspecção, a sua inferioridade reconhecida, que pode ser uma barreira para alcançar o coração daquela pessoa. Mas quando a gente aceita, a gente dá o primeiro passo, a gente dialoga, a gente toma iniciativa, as barreiras são rompidas, né? Elas são transpostas e decisões importantes são tomadas. Como aconteceu, essa mulher, ela transformou-se numa importante testemunha ali em Samaria. Quando ela fala, porventura não é este o Messias, né? O termo hebraico, Messiah, não é esse o Messias, ou seja, o Cristo é aquele que eles esperavam, o Salvador, o Redentor. Então ela teve convicção de que havia conversado com aquele que a profecia bíblica apontava que viria, e muitas pessoas passaram a crer no Messias, em Cristo, por conta do testemunho daquela mulher. Bom, avançando nosso guia de estudos,
A gente tem que ter um ponto de partida, né, pastor? A gente fica esperando o momento para fazer as coisas, e a gente tem que começar de onde estamos. E nós encontramos aqui alguns personagens que começaram de onde estavam. Por exemplo, André, ele fala da sua experiência compartilhando o evangelho com a sua família. Depois a gente encontra ele levando Pedro a Jesus. Depois, em outro momento, ele providenciando o alimento para Cristo multiplicar e fazer um milagre. Então ele leva o alimento até Cristo, um lanchinho de um garoto, e depois ele evita a discussão com gregos, mas leva os gregos até Jesus para conversarem com Cristo. Então André, ele parece simbolizar aquela pessoa que não tinha muito conhecimento, não tinha muita ciência da Bíblia, mas ele tinha um dom, era conduzir até Jesus, ele levava até Jesus. De que maneira a gente pode pegar o exemplo de André e entender que a gente não precisa ficar esperando oportunidades, a gente tem que criar as oportunidades, começando de onde estamos, com o recurso que temos hoje. Como é que a gente poderia aprender melhor isso, pastor? Pastor, recentemente eu recebi um meme, né? Você sabe que é um meme, é uma piadinha em forma de imagem, né? É um meme gospel, eu poderia dizer assim, uma frase engraçada assim, né? Alguém dizendo assim, como é que você quer ir ser evangelista na África se você não fala nem com seu vizinho? Então assim, realmente essa frase tem todo sentido. Às vezes nós pensamos em sair de onde nós estamos e ir pregar em outros lugares, além mar, e ser, não, quando eu for lá eu vou pregar e vou fazer assim, assado. Mas a gente esquece que há pessoas ao nosso redor que precisam receber uma mensagem. E aí você tem que começar a pensar e orar a Deus para que Deus ele mostre as pessoas que precisam e de que forma você pode se aproximar delas para pregar o Evangelho. Na lição, o Mark Phelan ele apresenta uma história que Ellen White conta, que ela aconteceu com ela em um sonho, né? Falando a respeito justamente desse contexto. Ela apresenta no sonho dela, ela sonha, né? Falando de uma colheita que ela estava fazendo de mirtilo, acho que é esse o nome da fruta, se eu não me engano, aqui no Brasil é mirtilo. Aqui não sei se você conhece, eu não conheço particularmente, né? Mas é uma fruta que eu acredito que é uma árvore, eu vi a imagem assim, é parecido quase um pé não muito alto, como se fosse um pé de acerola, aqui para nós mais conhecido, né? Parece uma moura. Você conhece, pastor? O pastor conhece. Já comeu, pastor? Ele é mais viajado que eu, sabe? Ixi, tem mais experiência, né? Que eu sei que é açaí, uxi, bacuri, taperebá, essas coisas eu conheço bem. Então ela conta na história o seguinte, que ela sai para colher, né, a fruta, leva o balde dela e muitas pessoas vão junto com ela fazer colheita. Então muitos saem e vão para longe colher e quando ela desce do carro ali da colheita, ela percebe que ao lado do carro tinham muitas frutas. E ela começa a colher, ela enche o primeiro balde, depois ela pega um segundo balde e enche o segundo balde. Depois disso, as pessoas chegam com os baldes vazios. Aí ela pergunta, por que vocês não trouxeram nada? E eles começam a dizer a ela, porque a gente foi muito longe, mas não tinha nada, não tinha fruto nenhum. E ela falou, e vocês não perceberam esse monte de fruta que estava aqui do lado do carro? E aí a lição que ela dá diante dessa história é a seguinte, por vezes nós temos ao nosso redor, e com certeza nós temos sempre muitas pessoas ao nosso lado que precisam receber a mensagem do Evangelho, que estão prontas para a colheita, que basta apenas nós pararmos e nos aproximarmos dessas pessoas e pregarmos para elas. Então, nós devemos ter esse momento com Deus de oração, pedindo para que Ele nos ensine, nos mostre quem são as pessoas, quem sabe um vizinho, alguém da nossa família. E o exemplo que aqui a lição nos traz é de André. André ele não era um pregador, pelo menos a Bíblia não apresenta ele como um pregador eloquente, como Pedro, por exemplo, como Paulo, mas André ele tinha essa sensibilidade para levar as pessoas até Jesus. Ele que leva Pedro até Jesus, então ele praticamente inicia um grande pregador. Depois ele leva a criança ali que está com 5 pães e 2 peixes até Jesus, e Jesus faz um milagre ali. E ele também leva os gregos até Jesus. É interessante porque, olha só o que acontece na história. Os gregos eles procuram Filipe. Só que Filipe conhecia André e sabia que André ele era uma pessoa que tinha essa proximidade com Cristo e tinha um jeito para levar até Cristo. Então, Filipe ele procura André e leva as pessoas até André e André leva essas pessoas até Jesus. Talvez você fique pensando, né? Poxa, mas como é que eu vou pregar o Evangelho? Eu não sei falar, eu tenho medo de falar em público, eu não sei dar estudo bíblico. Mas você pode fazer como André fez, levar as pessoas até Jesus
com a sua simpatia, com o seu cuidado e levar as pessoas a um encontro com Jesus. Essa semana, pastor, eu tive essa experiência com uma irmã aqui da igreja, que o senhor conhece bem, a irmã Shirley. A Shirley falou para mim o seguinte: pastor, eu sou uma pregadora do evangelho, eu ainda não sei dar estudo bíblico, mas eu consigo levar as pessoas até alguém que consegue dar estudo bíblico. Eu estou levando aqui alguém para estudar a Bíblia com o Senhor. E assim como ela já fez com o pastor Fanuel, agora ela está fazendo comigo, levando algumas pessoas que precisam, que ela percebe que estão sedentas da palavra, para levar para estudar a palavra de Deus. Então, a Shirley é um exemplo disso. É uma pessoa que ainda, porque ela está estudando, se preparando para dar estudo bíblico, ainda não consegue sozinha, mas ela tem a sensibilidade para observar as pessoas e ela consegue fazer amizade, cativar a pessoa e levar até alguém que consiga, naquele momento, apresentar as verdades bíblicas, né? Mas só que ela já começou a apresentar Jesus no momento que ela teve contato com aquela pessoa. Então, se a pessoa aceitou o convite dela, é porque ela já viu alguma coisa diferente na vida dela. Você pode fazer como ela. Inclusive, eu quero fazer até aqui um comercial aqui, pastor, se me permite. As nossas classes do mês de agosto estão para iniciar. Talvez você não tenha condições de dar um estudo bíblico ainda, mas você pode convidar alguém, você pode trazer um vizinho seu, você pode trazer alguém da sua família, trazer para estudar a Bíblia conosco. Ou se ela não puder vir, assistir às aulas online, mas apresente Jesus para alguém, leve alguém até Jesus agora, onde você está, alguém que você conhece, que você ama muito. Faça como o André, faça como a Shirley também. Muito bem, maravilha. Só voltando aqui, o Dinho, o Gurjão, ele pergunta se Jesus ele foi ocasionalmente ou se o Espírito que o levou até aquele encontro. De fato, o Espírito estava guiando a vida de Cristo em tudo, né? Então ele foi guiado pelo Espírito Santo para ficar ali, ter aquele encontro com a mulher samaritana. A Maria Silva coloca: às vezes a gente tenta falar com alguém sobre Jesus, mas nem todos querem ouvir. De fato, isso é um desafio, a gente tem que ter sensibilidade, amor, perseverança. A Glória Ioná coloca: assim como Jesus chamou aquela mulher, ele também tem chamado a todos, independente de quem sejam. Ele chama todos, dá atenção a todos. A Giancarla coloca, interessante a aplicação que ela faz: Jesus convidou a mulher, ou seja, a igreja, para beber da água que da qual jamais voltarão a ter sede. Fantástico essa comparação, né? O Glauco Vasconcelos coloca aqui: Jesus valoriza a todos de forma igualitária, de forma amável, independente do pecado, desde que haja arrependimento sincero. E ele até pede para te corrigir se estiver errado. Não, Glauco, é assim mesmo. Deus, ele ama todos. Havendo arrependimento sincero, ele transforma aquela vida. Não havendo, ele continua ainda trabalhando, persistindo no coração daquela pessoa, até quando a oportunidade da graça se encerrar. A Stephanie, ela coloca: começar de onde se está é crescer num passo a passo, que faz todo sentido. No ponto onde a gente começa, plantamos uma semente que vai se espalhando e quando se vê, chegou longe. Inclusive alguns dizem assim: se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado, porque acompanhado a gente conversa, né? E a caminhada, ela se torna mais suave. Então a caminhada, ela leva você mais longe quando você está do lado de alguém. Agora sozinho, não é. Você pode até ter um ritmo mais intenso, mas você não vai conseguir ir tão longe, né? A Lúcia Santiago: às vezes não precisamos ir tão longe, levar a palavra a quem está do nosso lado. Foi a história que foi comentada aqui sobre o mirtilho, né? Que estava ali bem próximo do carro onde desceram, e eles estavam indo buscar longe, quando na verdade o fruto estava bem pertinho. O Eduardo coloca o livro Beneficência Social, então ele está fazendo uma proposta de leitura, eu recomendo, excelente livro. Ele diz que quando falamos de Jesus aos nossos vizinhos, é como se estivéssemos indo à África para pregar o Evangelho. Então às vezes a pessoa acha que ser missionário é ir para outro continente, quando na verdade ela pode ser missionária no lugar que ela vive, naquele bairro, naquela rua, naquele endereço, não é? Bom, avançando então ao nosso guia, como lidar com pessoas difíceis? A gente sabe que tem algumas pessoas que são mais complicadas, né? São mais resistentes, e aqui no livro de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos ali 3 exemplos de pessoas difíceis, mas que Cristo viu diferença nelas. Ele viu, por exemplo, o potencial no ladrão da cruz. Ele viu também em Pedro e André possíveis homens de
pescadores de homens, e ele viu também ali no escriba, não é? Alguém que não estava tão longe do reino dos céus. Que lições, pastor, de forma bem objetiva, a gente encontra nas maneiras como Jesus lidou com as pessoas difíceis, que poderiam servir de padrão para a gente também lidar com as pessoas mais resistentes ao Evangelho nos dias de hoje, de maneira bem específica, assim, uma sequência de passos. Então, primeiro passo, né, que a gente observa aqui, inclusive a lição está falando, é olhar com os olhos de Jesus, é perceber que as pessoas, elas são mais do que elas apresentam exteriormente. Então, quando Jesus olha para o ladrão da cruz, se fosse quem sabe um de nós, a gente ia pensar, esse aí não tem chance de salvação. A gente costuma pensar assim, né? Esse aí só Jesus na causa, né? E de fato é Jesus que tem que estar na causa mesmo. Então, olhar com esse olhar de Jesus, né? Esse olhar, pastor, seria ouvir a pessoa primeiro, antes de emitir um juízo, dar tempo para ela abrir o coração, para se expressar, seria isso? Também, pastor, seria com certeza. E além de ouvir, dar a oportunidade dele também ter a palavra de salvação. Às vezes a pessoa ela é endurecida porque ela nunca ouviu uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Então, isso é importante, né? Parece que Jesus fez aqui, além disso, pastor, só desculpa ter interrompido, ele parece que, além de deixar a pessoa falar, ele depois fazia perguntas. Então, seria também esse um passo, a gente pedir sabedoria para fazer perguntas certas, que possam abrir o coração daquela pessoa para o Evangelho. E parece que ele fez mais perguntas do que deu respostas. Então, parece que o mais difícil não é responder, é saber perguntar, porque a pergunta certa vai abrir o horizonte para as respostas que são necessárias, não é? Tem uma frase que o pastor Mirrodou gosta de repetir, agora você está falando, lembrei dela, pastor, que ele fala assim: Jesus era mestre de tirar a pessoa da multidão e colocá-la no palco. Como é que ele fazia isso? Através das perguntas. A pessoa chegava, estava ali no meio da multidão, e quando ele fazia uma pergunta para a pessoa se enxergava através daquela pergunta. Então, é isso que Jesus fazia. Ele colocava as pessoas que têm dificuldade, essas pessoas que a lição está apresentando aqui, pessoas difíceis, não são só aquelas pessoas que são difíceis, como nós costumamos dizer, né? São pessoas truculentas e pessoas maldosas, não nesse sentido, mas pessoas que têm dificuldade de abrir o coração ao Evangelho. Às vezes tem pessoas que são até boas de coração. Em que sentido? São pessoas caridosas, fazem uma série de coisas, mas elas não conhecem o Evangelho, ou pelo menos não se converteram ao Evangelho. Então, as perguntas, elas são importantes para que a pessoa quebre essa crosta e ela abra o coração ao Evangelho. E aí, aquela velha frase, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, olha, olhar com o olhar divino, eu só posso fazer isso se eu estiver bem conectado com Deus, ouvir mais do que falar, ouvir, fazer perguntas sábias para poder abrir o espaço para o Evangelho, e buscar conhecer o que está no coração seria um outro passo, pastor, tentar fazer aquela leitura pelo que ouviu, pela fala, das lutas que passam ali dentro. Essa sensibilidade ajudaria também a lidar com a pessoa difícil, que às vezes a pessoa está grosseira, está dura, porque no coração dela ela recebeu muita dureza da vida, foi tratada de maneira dura, está passando por um problema e está escondendo a sua luta através daquela atitude mais grosseira, não é isso? E aí, pastor, eu poderia fazer um acréscimo pensando como Davi pensou ali no Salmo 51, que diz o seguinte, né? Pediu que Deus ele mudasse o coração dele. Senhor, me dá um outro coração, né? Transforma o meu coração. Cria em mim, Senhor, um coração, né? Puro, renova dentro de mim o espírito inabalável. Você percebe que quando você fala isso para a pessoa, você dá a oportunidade para ela saber que não importa o quão longe você for, o quão ruim você acha que é, Deus ele pode transformar a tua vida, transformar o teu coração. Mais do que sondar o coração, Deus pode transformar o teu coração. Isso é mais importante. É saber que você pode ser uma pessoa diferente se você tiver um encontro com Jesus. Eu acho que isso é a essência do Evangelho. Deus ele tira você da lama que você está do pecado e te transforma. Isso é uma transformação gradual, como foi ali na primeira cura. Posso fazer até um resumo agora da lição pensando nisso. É uma transformação gradual, uma transformação para qualquer tipo de pessoa, uma transformação para pessoas que estão perto de nós e uma transformação para pessoa de qualquer espécime. Não há pessoas que estão tão longe que não possam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Muito bem, pastor, obrigado. Olha aqui, ó, alguns comentários aqui. O Eugênio, irmão Eugênio Sena, obrigado pela participação.
O Espírito Santo nos acompanha em sua missão, assim como o Espírito Santo andava com Jesus, perfeito. A Norma Laurindo coloca: peça a Jesus que lhe dê os olhos que vejam um coração sensível e disposição de compartilhar o Cristo que está em seu coração. Amém. E o Rosinaldo: no céu teremos surpresas, acharemos pessoas que jamais pensaríamos encontrar, e nos acharemos a quem teríamos certeza de, e não acharemos a quem teríamos certeza de achar. Às vezes perdemos oportunidades de pregar para os improváveis. É verdade, né, pastor? Muitas vezes a gente não vê aquela pessoa como ela pode ser nas mãos de Deus, e falar: aquilo não adianta, não vou nem perder meu tempo, porque não vai resolver, né? Aquele coração tão duro, uma pessoa tão incrédula, ou então tão firmada nas coisas materiais, que ela nunca vai render a Cristo, né? Que é um evangelho de simples, etc. Bom, a gente está caminhando para o final, a gente não poderia deixar de comentar alguns tópicos aqui. A nosso guia propõe a gente ler agora o capítulo 8 de Atos, aonde Filipe é conduzido pelo Espírito Santo para pregar para um desconhecido. Pastor, pregar para quem a gente conhece é um pouco mais fácil, porque a gente tem já amizade, abertura. Agora, pregar para um desconhecido, porque ela está vindo pela primeira vez, é mais difícil. E a gente encontra no capítulo 8 de Atos uma experiência exatamente relatando isso. A Bíblia diz, aqui eu queria ler pelo menos alguns versos, o livro de Atos, o capítulo 8, você pode abrir a sua Bíblia também com a gente aí, livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Atos, capítulo 8, verso 26 em diante. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai até o lado sul do caminho, desce de Jerusalém até Gaza. Este se acha deserto. E levantou. Então não falou para ele que ele ia encontrar ninguém. Falou assim: ó, vai para o caminho que eu estou te mandando. Ele foi, ele não questionou. Senhor, por que eu vou para o caminho deserto? Está quente, o dia está difícil, né? Ele não falou isso, ele foi. E aí então, olha o que diz o versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o tesouro, viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías, que é um livro da Bíblia, né, pastor, do Velho Testamento. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima do carro e o acompanha. Verso 30, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Verso 31, ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar junto com ele. Olha que intrigante. Então, Filipe recebeu uma mensagem: vá até o caminho, a estrada e espera, alguma coisa vai acontecer. Ele foi, ele não questionou a ordem de Deus. Aí surge a oportunidade, um homem importante, ele era ali o ministro da economia do governo, né, era o tesoureiro daquele país, a Etiópia, e aí ele aproxima do carro, guiado pelo Espírito, e vê que esse homem estava lendo a Bíblia, o profeta Isaías. Então era um homem culto, inteligente e rico, porque ter a cópia de um livro feito à mão, em rolos e pergaminhos, era caríssimo. Então ele tinha status financeiro, mas não tinha compreensão da Bíblia. Tinha leitura, a sabedoria, mas não tinha compreensão. E aí Filipe pergunta para ele: eu estou ouvindo, você está lendo Isaías, não é? Filipe era um conhecedor da Bíblia. Ele falou assim: eu estou lendo, mas você está entendendo o que lê? E aí o eunuco disse: não, como é que eu vou entender? Ninguém me explica. Ele sabia, o eunuco, que para entender a Bíblia, alguém tem que ajudá-lo a entender. E esse é um princípio de interpretação bíblica, não é? Deus sempre vai usar alguém para ajudar a gente a compreender o texto bíblico. E aí então Filipe é convidado espontaneamente pelo eunuco para entrar na carruagem e fazer então um estudo bíblico com ele, que resultou no batismo daquele eunuco, não é isso, pastor? Então, como que a gente pode tirar lições dessa história tão fantástica para sermos conduzidos pelo Espírito Santo a levar Cristo para quem a gente não conhece? Inclusive vai ser essa pergunta, pastor, tem que ver com a pergunta que ainda há pouco foi feita aí no nosso chat, sobre a questão da
da ida de Jesus até ali o deserto, né? Você percebe que a pessoa que ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo, não acontece nada por um acaso na vida dela, né? Então, se você se coloca nas mãos de Deus, o Espírito Santo ele vai te guiar por situações, por momentos e até pessoas que necessitam de uma palavra. E você tem que estar, claro, com o coração aberto e com a mente aberta para observar e saber o momento certo de pregar. Então, o Espírito Santo ele fala para Filipe ir até ali, né, aquele ponto, e aguardar. E aí o texto diz que Filipe corre um pouco assim ao lado da carruagem para poder conversar com o eunuco. E aí ele entra, aí o pastor já falou a história, né? Você percebe o interesse de Deus na salvação de todo tipo de pessoa. Já falamos aqui de diversas pessoas aqui, pessoas mais humildes, agora uma pessoa importantíssima dentro do seu contexto social ali, cultural. E de Deus ali interessado em fazer com que Filipe pregasse para essa pessoa. E foi algo assim bem espontâneo, muito rápido. Quando terminou ali a pregação, desceram da carruagem, batizaram, e o texto diz que o Espírito levou Filipe e o eunuco já não viu mais ele. Então, você percebe o interesse e algo sobrenatural acontecendo ali. E às vezes você pensa, mas será que eu vou ter que esperar algo sobrenatural acontecer para que eu faça isso? Não, meu irmão. Quando Deus ele fala no teu coração, quando Ele te leva para algum lugar, às vezes no teu trabalho, acontece alguma coisa, algum imprevisto, não sei se você já passou por isso, às vezes você que pega coletivo, você que tem o carro, fura o pneu, alguma coisa, acontece algo que te atrasa, acontece alguma coisa e você percebe depois, refletindo, que foi uma oportunidade que Deus estava te dando para pregar para alguém que precisava. Muitas vezes você já passou por isso, eu já passei por isso algumas vezes. Então, o Espírito Santo ele te guia quando você se coloca nas mãos dele. É importante nós estarmos, primeiro, sempre nos colocando nas mãos de Deus. Em segundo, observando as pessoas que estão ao nosso redor para eu poder pregar para essas pessoas à medida que as portas se abrem. Abrir a porta para o Evangelho é justamente isso, é uma oportunidade que serve para você falar, para você pregar. Por exemplo, você trabalha em uma empresa, você trabalha em uma escola, ou mesmo no hospital, quando alguém te dá a oportunidade de falar alguma coisa, sei lá, dar uma palavra de abertura, ou falar com algum funcionário, em algum momento, é uma oportunidade de você testemunhar de que Jesus fez na sua vida, de falar, é claro, com sabedoria, saber o que você vai falar ali, e pregar o Evangelho onde você está. Então, acho que esses exemplos aqui do livro de Atos são vários, aqui tem exemplo de Paulo, são oportunidades que Deus dá em lugares diferentes, para que nós preguemos o Evangelho, né? Então, nós devemos realmente estar atentos a isso, né? Isso só é possível se nós tivermos comunhão com Deus. Então Deus é aquele que abre portas, oportunidades. Basta apenas a gente ouvir a voz de Deus e ser o instrumento para agir naquele momento, né, pastor? A gente não tem que ficar muitas vezes querendo inventar a roda já foi criada. A gente precisa permitir que ela gire, tomar atitude, estar ali à disposição do Senhor, buscando, estudando, testemunhando, e no momento certo Deus vai nos conduzir para ser aquele instrumento de salvação para quem está sedento, precisando. E é um improvável, a gente às vezes nem conhece, mas o nosso contato vai produzir o efeito que é necessário para aquela pessoa ter a transformação de vida, como foi o caso desse etíope, e que tornou-se o primeiro missionário na Etiópia, não é? Imagina você ter o ministro da economia, o tesoureiro de um país convertido ao cristianismo, que influência positiva, não é? As reuniões que ele dirigia agora, na fala dele com os banqueiros da época, imagina, olha, se eu fosse você eu agia diferente, porque Deus olha tudo, Deus vai julgar todas as coisas, e ele poder partilhar, olha, se fosse você eu fechava seu banco no sábado, porque esse é o dia que Deus concluiu a criação, olha, se eu fosse você eu não comia essa carne de porco aí, essa linguiça, olha, isso faz mal, Deus disse que isso não deve entrar na nossa boca. Então imagina, o contato, ele ia dar uma festa, cadê a bebida? Ah não, o eunuco falou que não pode mais, porque bebida estraga a saúde, faz mal, e Deus ele não quer que a gente faça a nossa mente ficar deturpada. Olha que exemplo, que influência ele teve, imagino eu, em todas as ações dele a partir daquela conversão, né? Então, de fato, Deus ele pode prover aquilo que transcende o natural, que foi aquele encontro com Filipe, né? Que sumiu após o batismo, mas ele pode também prover encontros que aparentemente podem acontecer de forma natural, mas guiados pelo Espírito de Deus. Basta apenas a gente estar ali à disposição de Deus, né? Não se negar a ser um instrumento nas mãos de Deus. Pastor, a gente está concluindo, nós estamos nos últimos 5 minutos para concluir. Eu agradeço a todos que fizeram sua pergunta, colocaram seu comentário. Quero ler mais alguns aqui. A Aparecida de Fátima: eu não sou de menosprezar ninguém, pois todos são criaturas de Deus. Amém. Essa deve ser a nossa atitude.
A Rosângela Socorro Gomes, obrigada, Senhor, por mais uma semana que o Senhor concedeu e por todas as graças alcançadas, abençoando a minha família, e Deus é que perdoa os meus erros e pecados, amém. A Elza, devemos conhecer as Escrituras para não perder a oportunidade que o Espírito Santo nos dá. É importantíssimo, irmã Elza, é isso mesmo. A Norma Laurindo, os anjos poderiam fazer a obra de Deus, o plano de Deus é que os homens e mulheres trabalhem por seus semelhantes. Deus poderia usar anjos para pregar o Evangelho, mas Ele comissionou isso para nós, não é? A Stephanie coloca em Primeiros Escritos, um livro, né? A autora, ela nos aconselha da importância de estarmos sempre estudando, além de nos purificar e nos tornar mensageiros eficazes, que não apenas falam, mas que vivem o que falam. É coerência, não é? Viver aquilo que se prega. E outro comentário, nem sempre é fácil levar pessoas a Jesus, somente Jesus pode converter o coração, mas Deus escolheu nos usar para fazer esse processo. Então, por mais difícil que seja aquela pessoa, a gente não pode colocar limites para a ação do Espírito Santo, não é, pastor? A gente não pode criar barreiras, porque Deus, Ele tem o poder, não é? Lembrando sempre de uma coisa, a gente tem que comentar aqui, Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Ele pode usar todas as maneiras para conduzir a decisão, mas a decisão ela é individual. Deus ele não pode afetar a liberdade de escolha que cada criatura tem, não é? Pastor, a gente tem algumas perguntas aqui na nossa parte final do estudo, não vai dar tempo de ler todas elas, mas eu queria ler pelo menos uma, e aí o senhor deixa considerações finais aqui para a gente. Quais pessoas, o comentário é o seguinte, quais pessoas com quem você entra em contato não conhece a Deus, o que a gente pode fazer ou deveria fazer para que o nosso testemunho alcance essas pessoas? Então, dê algumas sugestões do nosso dia a dia, com as suas considerações finais aí desse tema tão interessante que estudamos hoje. Tá bom, pastor. Então, uma grande parte das pessoas, eu diria até a maioria, não vai ter o privilégio de sentar, abrir a Bíblia conosco e estudá-la. No entanto, nós somos, como diz Paulo, né, a carta aberta, né? Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, que estão vendo. Então, a melhor forma de eu pregar para esse tipo de pessoas que não acreditam em Deus ou que não conhecem Deus é testemunhar, cuidar delas, se aproximar com amor, como já havia falado anteriormente. Às vezes a gente está tão preocupado em abrir a Bíblia e mostrar os textos da palavra de Deus, mas esquece que antes disso as pessoas já estão lendo o nosso comportamento, nossa vida, como é a nossa família, como é a minha conduta no trabalho, na escola e assim por diante. Então, primeiro ponto, lembrar que as pessoas estão nos observando o tempo inteiro elas estão nos vendo. E se você faz alguma coisa errada, é muito comum as pessoas dizerem, mas fulano não é crente e está fazendo esse tipo de coisa, então você percebe que as pessoas estão nos observando. E o segundo ponto aqui, pastor, fazendo já o meu comentário final aqui para encerrar aqui a lição, a lição de sexta-feira ela apresenta aqui um ponto crucial nessa questão da pregação do Evangelho, que é a seguinte: muitas pessoas estão preparadas para receber a mensagem e serem colhidas. E aí, o texto que Jesus fala, né, que a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou seja, tem muitas pessoas que estão preparadas para receber a mensagem do Evangelho, mas nós temos poucas pessoas para pregar. É isso que está querendo dizer. E ultimamente, já faz algum tempo, na verdade, que eu tenho orado para que Deus levante nessa igreja, na nossa igreja, pessoas que tenham interesse de pregar o Evangelho. Como eu falei ainda há pouco, como a Shirley, de convidar as pessoas. E eu faço aqui, eu estou externando a você aqui, membro dessa igreja, ou você que não é membro aqui da Igreja do Marco particularmente, mas que assiste nossos programas, que eu tenho orado por vocês, para que vocês sintam no coração de vocês o desejo de pregar o Evangelho, que vocês façam parte desses colhedores dessa seara. Porque a solução, o próprio Cristo Ele dá a solução para que isso aconteça, é que nós roguemos ao Senhor, para que Ele mande mais trabalhadores, para que colham essa seara. Então, nossas orações estão sendo feitas nesse sentido. Eu espero que Deus esteja trabalhando no seu coração, e peço que você que já faz parte desse trabalho, que ore também, que clame a Deus para que Ele mande mais trabalhadores. De fato é pouco. Quantas pessoas têm interesse de estudar a Bíblia? Nós sabemos de várias pessoas que querem estudar, e nós não temos pessoas suficientes para ir até essas pessoas para dar o curso bíblico, para se aproximar delas. Então eu clamo a você, primeiro clamei a Deus, pedindo que Deus aí trabalhe nos nossos corações para que nós tenhamos esse interesse. Que Deus possa trabalhar na sua vida, te preparar para esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, trabalhar para o Senhor. Só sabe
a felicidade de ver uma alma ganha para Cristo, aquele que já trabalhou, que já se aproximou. Eu não estou falando só do estudo bíblico, mas de você acompanhar. A felicidade que é você chegar na igreja e ver a pessoa tomando a decisão, se batizando junto com a sua família, é uma felicidade que não tem palavras, é inenarrável. Você explicar realmente não tem como. Então, que Deus trabalhe nas nossas vidas para que nós possamos fazer parte desse trabalho, pastor. Amém. Obrigado, pastor, pelos comentários, pela participação conosco aqui. A gente vai ter outras oportunidades, foi muito bom. Obrigado a você que acompanhou com a gente, alguns que entraram aqui também, estão dentro da igreja, obrigado por virem. Nós agora vamos assistir um testemunho especial que vai mostrar o trabalho que está sendo realizado numa região bem distante da nossa. É a divisão centro-oeste africana, e há 3 projetos aí que vão ser assistidos durante esse trimestre com as nossas ofertas. É um colégio lá em Guiné, também uma escola na Libéria e também um centro médico na Nigéria. Então você vai ouvir agora mais um testemunho, mas antes a gente vai fazer uma oração e em seguida você vai acompanhar mais essa carta missionária, esse testemunho que vai ser relatado. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu carinho, teu amor por nós. Nos transforme testemunhas eficazes do teu amor ao nosso semelhante e que nós possamos estar sempre preparados, dispostos a ser guiados por ti, para sermos essas testemunhas em que compartilhamos assim o Evangelho e o Espírito Santo transforma os corações. Nos capacite, nos use, nos dirija e alcance a pessoa que agora está conosco e que precisa ser dirigida pelo teu Espírito e preparada para essa nova vida com Cristo. Que o Senhor elimine dúvidas, traga a certeza de fé e possa conduzi-la a essa efetivação da decisão através do novo nascimento. É o que lhe clamamos em nome de Jesus. Amém.